Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo. Meu nome é Guilherme Oliveira. Convido vocês hoje a mergulhar nessa palavra, nessa mensagem. Antes, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu joinha. Hoje a gente vai falar sobre fé. Como que está a sua fé hoje? Em 2026, em meio a tantas coisas acontecendo no dia a dia, você já tirou um tempo para analisar como é que está a sua fé? Permita-me fazer algumas leituras aqui para melhor explanar para vocês. Fiz algumas marcações aqui, onde o meu estudo que eu quero transmitir para vocês, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Muitos já conhecem essa passagem sobre o patriarca Abraão e seu filho, o pai da fé, né, irmãos? Tá em Gênesis 22, capítulo 2 em diante, vai dizer assim o texto, ó. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício e holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O Senhor pediu um sacrifício para Abraão, o pai da fé. Vai, pega teu filho e oferece ali em holocausto, em sacrifício. Hoje, nos tempos de hoje, o sacrifício, normalmente o jejum é uma forma de sacrifício, de adoração a Deus, é o jejum. Mas você está disposto a abrir mão de outras coisas além do jejum? Vejamos bem o que a lição que eu tenho aqui, o esboço, vai falar hoje sobre Abraão e Isaque. Abraão tem a sua fé provada. Olha só. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quase já, contando com 90 anos. É impossível nos dias de hoje uma mulher ser mãe com 90 anos. Então, já era um milagre o filho da promessa. O nascimento de Isaque foi um milagre, com certeza. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Abraão tinha 100 anos. A pergunta que eu faço para vocês hoje que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelas redes sociais: quanto tempo de promessa Deus prometeu na tua vida? Pois é. Se Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Abraão tinha 100 anos. Veja bem, lá atrás veio a promessa para Abraão, mas ele nunca abriu mão. Sempre esperou e orando, né? Imagina só no livro de Gênesis 21:5, como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida. Difícil, mas não impossível. Creia no milagre, creia. Em outros podcristos, várias pessoas já deram testemunhos, o que Deus fez, como Deus transforma. Hoje eu venho aqui meditar para vocês, nessa reflexão, onde a palavra-chave, vamos dizer assim, para vocês melhor entender, é fé. Muito alegrou seus pais quando eram velhos. Lá na velhice, se alegravam com Isaque. Isaque, vejam bem, quando o anjo chegou para Abraão e disse assim: tu vai ter um filho. Porque naquela época
construíam tendas em meio ao deserto. Era muito quente. Era o calor escaldante. E Abraão tinha uma tenda. Era uma para repouso e a outra para as refeições, se não me falha a memória. E chegou os anjos falar com Abraão, mas era na parte do meio-dia, onde era muito quente. Então, para uma pessoa sair de meio-dia, no deserto escaldante, e ir até uma tenda, era por Deus. E Abraão, ao avistar os anjos se aproximando, correu e se prostrou. Imagina só, quente, e os homens de Deus vieram até a tenda de Abraão. Ali começaram a falar: Abraão, Deus vai te dar um filho, filho da promessa. E a Sara, que estava na tenda do lado, escutou e riu. E por causa da risada de Sara, o filho vai ser Isaque. Que Isaque, o significado é risos, né? E então, na velhice, alegrou muito seus pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz, próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Se eu engoli alguma palavra aqui, o seu irmão me perdoe. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho. Único filho, vou circular aqui. Vamos meditar mais um pouco. Deus deu, a promessa se concretizou, vai se concretizar na minha vida, na sua vida que nos acompanha. Deus é poderoso. Então, mas e quando Deus chama a bênção? Aonde é que está teu coração? A fé. Onde é que está a fé? Vamos botar a fé em ação? Deus te deu uma bênção. Veja bem. E Deus pede a bênção. Você está disposto? E aí? A hora que aperta. O único filho na terra de Moriá. Determinou Deus que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara. Não falou nada porque mãe é mãe, né? Reservou a fé de Sara. Certamente tentando guardar o coração de Sara, da sua mãe. Há provações em nossas vidas que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Tem hora, tem momento que é você e Deus. Mas como assim? Deus te chama para uma missão e você não, e por enquanto Deus não quer que você explane ela para ninguém. Deus quer trabalhar na tua vida com a fé. É você e Deus. A palavra diz: entre no teu quarto, fecha a porta e busca o Pai em secreto. Em secreto, não é em qualquer lugar. Muito bem. Vejamos também quando Moisés subiu o monte, que estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, que Deus se manifestou para ele na sarça ardente. Moisés, tire a sandália de teus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Não é de qualquer jeito, não é digamos assim, de maneira pecaminosa que vamos chegar na presença de Deus. Uma vez me perguntaram assim: por que eu tenho que ir na igreja se eu posso falar com Deus em qualquer lugar? É verdade. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, poderoso, sabe de todas as coisas. E não tem como se escapar. Mas veja bem, você está buscando, está batendo, batei, abri-se-vos-á, né? Está buscando a bênção faz tempo já.
Mas, irmão, a bênção é o seguinte. Tô batendo, tá difícil. Quantos meses, quantos anos orando. Eu parei de orar. Orei já, tá na mão de Deus. Batei, abri-se-vos-á, diz a palavra. Não pare. Se vocês escutaram uns trovão aí, tá chovendo. Glória a Deus. Entre no teu quarto e feche a porta. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Aqui, Abraão não falou com Sara. Deus marcou esse encontro com Abraão, lá no Monte de Moriá. Pois bem, Abraão obedece sem questionar. Veja bem, Deus deu a bênção e agora Deus quer provar a fé. Meu Deus, quando Deus quer provar a fé, não é de barbada. Misericórdia. Misericórdia. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus também. Ele continua sendo Deus. Quem precisa somos nós. Mas a fé, irmãos, a fé de Abraão, olha, eu não chego nem aos pés, nem perto, nem perto. Miserável pecador sou eu. Ele mostrou que era bom homem de fé no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal. Olha só, ele pegou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Ela vai falar em Gênesis 22, 3 ao 5. Abraão confiava em Deus. Abraão confiava em Deus. Deus disse, pega a tua bênção e sobe lá. E você? Eu, falando de mim, falho. Eu recebi uma bênção, eu não vou mais na igreja. Irmãos, tanto que eu pedi, agora Deus me deu. Agora estou tranquilo, não preciso ir mais, não preciso buscar mais. Abraão obedeceu sem questionar. Abraão confiava em Deus, por isso disse aos seus ajudantes, eu e o moço iremos até ali, no Monte Moriá. E havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5. Ele não disse eu tornarei. Tornaremos a vós. Eu e Isaque. Porque eu confio no Deus que me prometeu, é o Deus que garante. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu e o moço iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a vós. E ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Deus te deu a bênção? Você já está com a bênção na mão? Você já está desfrutando há muitos anos, muito tempo da bênção? Pois bem, fique tranquilo. Assim como a gente bota as mãos na água para lavar e a água cai por meio dos dedos, assim a bênção não vai fugir. Mas a água, como tu abraça, ela fica. Porque quem prometeu foi o Senhor, não foi o homem. Deus não é filho do homem. Aleluia. Para que prometa e porventura não venha cumprir? Não. Ele falou, está falado. Ele vai cumprir. E nem filho do homem. Ele não é homem nem filho do homem. Para que prometa e não cumpra. Tornaremos a vós. E você já tem a bênção? Tem medo de perder? Não vai perder, não. Não vai perder. De capa a capa, eu já li e reli, e eu não achei, nunca vou achar, o justo sendo abalado. Nunca. Deus é poderoso. Abraão não era perfeito. Olha bem o que está sendo explanado
Abraão não era perfeito, nunca o homem antes de Jesus e nem depois de Jesus foi perfeito ou vai ser perfeito, nunca. Nunca. Tanto é que o Senhor venceu o madeiro por mim e por você. Aproveitando, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu joinha. Estamos fazendo aí um estudo bíblico. Tô aprendendo, mas o que eu sei, eu me esforço para passar para vocês. Amém? O patriarca não era perfeito, ele mentiu para Faraó dizendo que Sara não era sua esposa. Gênesis 12, 11 ao 13. E também aceitou fazer parte do plano de Sara ao consentir ter um filho com Agar. Pois bem, como assim o pai da fé mentiu? Como assim o pai da fé errou também? Mas é claro, ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Abraão, ele mentiu para Faraó que Sara era sua irmã, de medo que falasse que se era esposa, ele seria morto. Então vejamos bem, a fé... Abraão era perfeito? Não. Foi explanado que ele era também imperfeito. Abraão não era perfeito. Tá bem grande em negrito aqui, para vocês não ficarem focados em Abraão. Vamos adorar Abraão, vamos... muitas outras coisas. Não. É uma meditação onde fala do pai da fé, mas também é um exemplo de fé a ser seguido, não em adoração, adorar só a Deus vivo. Né, irmãos? Só o Deus vivo e a Jesus. E o Espírito Santo, 3 se formam em um. Então, Abraão ofereceu seu único filho. Para fechar aqui, não vou demorar, não vou me deter. Isaac, o filho obediente. Começou a palavra-chave, a fé. Veio para Abraão mostrando que ele era imperfeito. Mentiu para Faraó que Sara era sua irmã e era sua esposa. Foi lá, a Sara se deitou com o Faraó. Deus botou a mão no Faraó e disse: não, sai daqui. O que está acontecendo? Chama lá o Abraão lá. Quem é essa mulher? Ele é minha esposa. Por que não falou antes? Vou te dar umas coisas aqui, umas especiarias. Sai daqui. Tira, que eu não quero a fúria do Deus vivo. Abraão ficou com medo e mentiu. Tá? Então ele é pecador, sim. Eu sou pecador. Tranquilo. Seguimos o estudo. Isaac, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaac poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse efeito aquele ato. Abraão, o pai da fé, e Isaac, seu filho. Isaac sabia como era seu pai. A pergunta é: você confia no pai? Você está confiando no pai? Guilherme, essa pergunta é forte. E tu, Guilherme, tu confia no pai? Pela misericórdia do Deus vivo. Pela misericórdia do Deus vivo. Isaac via seu pai, conversava, orava a Deus, um bom homem, um bom exemplo a ser seguido. Ele ficou tranquilo. Em outras palavras, eu sei o pai que eu tenho. Você que nos acompanha pela rede social, canal do YouTube, comente, compartilhe.
deixe seu joinha. E eu te digo, você sabe o pai que você tem. Você sabe o pai que você tem. Eu sei o pai que eu tenho. Contudo, ele também era um jovem de fé. Olha só, né? O reflexo de Abraão, seu filho Isaque. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. Gênesis 22:8. Ele creu. Falou, tá falado, irmão. Abraão falou, Deus proverá. Vamos subir ali. Deus disse que vai te dar. Ele vai te dar. Deus proverá na tua vida. Receba do céu. Receba essa provisão do céu. Deus prometeu, ele vai cumprir, ele vai te dar. Deus proverá. Ele creu, Isaque acreditou e submeteu-se a tudo o que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Gênesis 22:9. Tudo que Abraão falava para Isaque, Isaque obedecia. Isso também, quando a gente era criança, ia no colégio, a gente aprendia o ABC, né? Hoje é obedecer. Quer viver as maravilhas de Deus? Quer ver o que Deus tem pra ti? Ah, mas eu já tô com 40 anos de idade, eu já tô com 50, já tô com 65 anos e eu não sou evangélico, eu não desci as águas, eu vivo assim, tá? Não vou dizer que a vida tá boa, não tá ruim também, mas eu tô indo. Vê o que Deus tem pra ti? Por meio da fé? Eu não prego placa de igreja. Procura ver o que Deus tem pra tua vida. O texto é bem claro quando fala Deus proverá. Abraão imolou, botou Isaque sobre o altar. Imagina só. O que passava na mente de Abraão, nas suas veias, na sua adrenalina, sendo falho. Eu li aqui que ele era falho, igual eu. Né? Mas Deus prometeu. Pode descansar. Ele vai cumprir. Pai. E o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Ergueu o cutelo, a faca. Olha só. E Deus quieto, vendo a fé de Abraão sendo provada. Meu Deus. É forte. Mencionou e Deus bradou: Abraão, não faça isso. Para. Em outras línguas, para você nos entender. Abraão, tá bom, para aí. Para. Olha, vou parar, fazer umas parábolas aqui, porque Jesus também falava por parábola. Abraão, olha para trás ali. Ali está o cordeiro preso ali, com o chifre no meio dos galhos ali. Pode parar, tá bom. Tá bom. Isaque, vem aqui. Desamarrou Isaque. Isso eu pensando na minha mente, transmitindo para vocês. Desamarrou Isaque, abraçou, deu um beijo. Eu disse que Deus ia prover, meu filho. Tá aqui, ó. Isaque, glória a Deus. Pegou o sacrifício e adorou a Deus. Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Não desista do propósito. E a palavra-chave, melhor dizendo, a chave que abre é a fé. A fé que move montanhas, a fé que abre cadeados, a fé que arromba portas, a fé que os muros caem, pela fé os ferrolhos abrem, pela fé as correntes
são esmiuçadas pela fé. Os cadeados abrem pela fé. O mar se abre para o seu povo cruzar pela fé. 2 homens caminharam sobre as águas, um deles é Jesus Cristo de Nazaré e o outro é Pedro, pela fé. Pela fé também, Lázaro foi ressuscitado após 4 dias, pela fé. Uma mulher do fluxo de sangue foi curado após 10 anos, onde a medicina falava que não tinha cura, pela fé. Pela fé vimos, ouvimos, transmitimos por meio da palavra um homem que era verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, venceu o madeiro, o sepulcro está vazio por meio da fé. Está escrito assim: ele não está aqui porque ele vive e reina para todo sempre por meio da fé. As doenças são curadas por meio da fé. A palavra diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, dá ordem aos montes e eles se movam. Pela fé, você que me escuta, o milagre já chegou na sua vida, na minha vida, pela fé. É a chave que Deus lhe entrega agora, na palma das suas mãos. Receba essa chave, que o nome dessa chave é fé. Um pouquinho mais forte para nada te deter. Então, eu fico por essas palavras aqui, para vocês meditarem, aonde eu fiz, dentro das minhas limitações, eu transmiti para vocês aqui, com minha eloquência, um estudo, até uma reflexão, por meio da fé, onde o patriarca Abraão e seu filho Isaac, onde tudo acontece por meio da fé, que a sua mãe Sara nem era para ser mãe, mas por meio da fé foi, aonde seu filho, único filho, era para ser morto, mas por meio da fé não foi, aonde muitos falavam para você que não dava, mas por meio da fé vai dar, já deu, creia, comenta, curte, compartilhe. Muito obrigado você que nos acompanhou por meio da fé, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu joinha. Até o próximo estudo bíblico, próxima meditação. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Amém?